Senhoras e senhores, estamos há 8 meses da Copa e hoje um baita jogo. Dá pra gente dizer que o Brasil já tá pronto pra Copa? Se fosse hoje a gente ganharia? Calma aí, a coisa também não tá tão boa assim não, mas vem cá, vamos comentar isso aqui. Cara, olha só, o Brasil do Ancelotti, ele veio a campo com esses 11 jogadores aqui. Como eu falei, a gente tá cada vez chegando mais perto da Copa, então o que acontece agora é muito importante, porque cada vez mais isso aqui pode ser o que a gente vai ver na Copa. E aí, cara, é esse time aqui que distribuído em campo ficava mais ou menos assim. E aqui a gente tem algumas coisas, algumas posições boas, outras nem tanto. Vamos ver aqui ponto a ponto do Brasil. A gente começa com o Bento no gol, que eu vou tentar não ser chato aqui, porque eu falaria, pô, Bento titular, pelo amor de Deus. Mas sinceramente, um jogo contra a Coreia do Sul, você reclamar do Bento, reclamar do goleiro, que só foi fazer a primeira defesa aos 20 do segundo tempo, é muito caçar pelo em ovo, tá ligado? É muito ser chatinho, então vamos passar batido. Cara, a gente tem Douglas Santos e Vitinho que depois no segundo tempo vai dar espaço pro Paulo Henrique, mas o Douglas Santos, cara, é um excelente fazedor de arroz com feijão. É um craque da bola? Não, mas ele passa batido, e isso é bom, porque se ele tá passando batido, é porque ele não tá fazendo cagada. Então assim, nem sempre ele vai aparecer, ou melhor, quase nunca ele vai aparecer fazendo algo genial, mas ele também não tá fazendo cagada, então ele vem fazendo arroz com feijão, a nota 6, 7 dele ali, bem tranquilo. Cara, na zaga a gente tem Gabriel Magalhães e Éder Militão do Real Madrid, a gente não tem Marquinhos porque está machucado. Na zaga o Brasil tá muito bem, tá? Se você não acompanha tanto assim de perto lá o futebol europeu, eu diria que na zaga a gente não fica devendo pra ninguém no mundo. Então a gente tem, sei lá, a Espanha tem o melhor futebol, eu acho que a França tem o melhor elenco, a gente ainda respeita muito a Argentina, atual campeã, tanto da Copa do Mundo quanto da Copa América, a gente não deve pra ninguém na zaga. Você tem aqui um dos melhores zagueiros do campeonato inglês e você tem um titular do Real Madrid e machucado você tem o Marquinhos, atual campeão do PSG e capitão do time. Então assim, na zaga a gente tá muito bem. O Brasil, assim, ele não deve nada em outras posições, principalmente aqui nas laterais, talvez, tá ligado? Na zaga a gente tá muito bem, obrigado. Bruno Guimarães e Casemiro. O Bruno Guimarães, eu falei em jogos recentes do Brasil que, cara, eu não entendo exatamente qual é a graça dele, eu fui bem sincero, sabe? Pô, não consigo gostar tanto. Hoje, aparentemente, ele tava tentando mostrar pra mim o que ele tem de tão bom assim. O moleque jogou muita bola. Casemiro... O Casemiro é bom, a água é molhada. Você já sabe, o Casemiro, ele esteve mal durante um tempo, mas ele volta a jogar muito bem. Ele não sai desse time, ele vai pra Copa, ele é titular na Copa no que vem, a não ser que machuque. Vamos torcer pra isso não acontecer. No ataque a gente tem Rodrigo voltando à seleção brasileira, Vini Júnior, Matheus Cunha, Estevão. Rodrigo voltando, Rodrigo alternando com o Vini entre seu ponta esquerda, o lugar que ele quer jogar no Brasil não, no Real Madrid, e às vezes indo mais pra direita, mais pro centro ali e tal. Vini Júnior voltando a ser convocado, não tava na última porque tava suspenso, só poderia jogar contra a Bolívia, só que aí você convocar o cara só pra ele jogar na altitude contra a Bolívia, deixa ele dar uns pega lá na Virgínia e vambora, tá ligado? Basicamente é isso. Matheus Cunha, cara, o Matheus Cunha, eu não sei se você concorda, se você que acompanha o campeonato inglês concorda comigo, mas eu acho que ele entrega algo muito parecido ao João Pedro. Ele é o camisa 9, que não é exatamente camisa 9, que consegue fazer ali a 10, que sai muito da área e sabe fazer esse jogo. Eu acho que ele briga diretamente com vaga com o João Pedro, que não foi convocado supostamente por lesão, só que aí sábado passado jogou de titular, aí você fala, ué, ele não tava bem pra hoje, mas sábado passado, quase uma semana atrás, ele tava, enfim, esquisitices. O que pega sobre o João Pedro? O Ancelotti tinha falado que pra estar na seleção tem que estar 100% fisicamente, e quando ele falou isso, todo mundo falou sobre o Neymar não tá e tal, pá, mas não é só sobre o Neymar. O João Pedro, o contexto é o seguinte, ele tá jogando no Chelsea, mas aparentemente ele tá meio no sacrifício, se eu não me engano é um problema na pubis, e aí aparentemente por isso, já que não tá 100%, não vamos forçar, deixa o cara lá aproveitar a data FIFA pra dar uma descansada e tal, e aí entra Matheus Cunha. No geral, eu acho o Matheus Cunha bom, mas eu prefiro o João Pedro, então eu acho que num time ideal vai estar aqui o João Pedro, não vai estar aqui o Matheus Cunha, apesar de que o Matheus Cunha consegue entregar bastante. E cara, pra fechar os comentários, Estevão William. Esse moleque é melhor do que parecia no começo. O Estevão talvez seja melhor do que você imagina. O Estevão, ele tá cortando fila na seleção brasileira, no Chelsea. Ele que um dia foi chamado de Cuiabá Man, agora tá fazendo 2 gols na seleção com 18 anos de idade e gol no Liverpool.
Ok, é bem bom, tá ligado? Vamos lá, pessoal, vamos começar a falar de bola rolando. O que a gente tem? Gol, ele, Estevão. Olha só, aqui num baita de um passe do Bruno Guimarães, ele vê o Estevão lá na área se movimentando, acerta a assistência e o Estevão, com 18 anos, titular da seleção brasileira, faz o gol. Começando pelo Estevão, como eu tava falando, esse moleque tá cortando o filo. O Estevão, quando foi pro Chelsea, eu acho que muita gente falou, pô, Chelsea, nada a ver, tá ligado? Vai pro Real Madrid, vai pro Barcelona, porque normalmente esse é o caminho de alguém muito craque quando surge no Brasil. Só que aí, cara, apesar de inquestionavelmente o Real Madrid ser um time melhor do que o Chelsea, ir pro Real Madrid tá, por exemplo, fazendo mal inicialmente ao Endrick. E aí o Chelsea aparentemente tá se mostrando uma boa escolha pro Estevão, tá ligado? O Estevão se esperava muito pouco dele logo agora. A gente tá falando de alguém de 18 anos, num time que tem muito jogador, nem todos lá no Chelsea são realmente bons, mas tem muito número de jogador, tá ligado? Tem muita gente pra disputar a vaga com ele, e ele tem sido titular em alguns jogos, e em outros que ele não joga de titular, ele entra no segundo tempo e aos 95 faz o gol da vitória contra o Liverpool. Então assim, esse moleque, ele tá cortando todo mundo, ele tá passando na frente, ele não tem idade, mas ele tá atropelando, e aqui faz um gol na seleção brasileira, o primeiro do dia de hoje. Que moleque bom, mano. Que moleque bom. 18 anos de idade, titular da seleção. Isso não é pouca coisa. O Vini, por exemplo, não era. O Neymar era. O Neymar, com 18, era titular da seleção brasileira. E aí, sendo bem sincero, o Neymar ainda está uma prateleira acima, tá ligado? Mas eu não sei se a gente tem muita gente melhor do que o Estevão depois do Neymar. O Estevão tá caminhando para ser ali uma das melhores revelações, pelo menos inicialmente. A gente não sabe se vai se firmar de fato. Mas um dos melhores caras que surgiram pós-Neymar. Isso não é pouca coisa. Outra coisa, como eu vinha falando no começo do vídeo, Bruno Guimarães. Aqui o gol é dele e a assistência é do vascaíno Bruno Guimarães. Cara, o que pega? Eu fui bem sincero quando eu falei que, cara, eu não vejo tanta graça no Bruno Guimarães. Qual que é a graça do Bruno Guimarães? E aí eu andei acompanhando um pouquinho mais de perto o Newcastle pra eu poder saber do que eu tô falando. E esse cara, ele é capitão lá, muitas das vezes. Esse cara, ele tem jogado muita bola, certo? Então eu acho que eu passo a entender mais agora. E aí aquele papo que eu falei, cara, a convocação, essa de agora, foi uma convocação bem feia. Se fosse um técnico brasileiro, sem grife, um Dorival, um Diniz fazendo essa convocação que o Ancelotti fez, a gente estaria martelando esse cara. Só que aí, como eu falei no vídeo da convocação, cara, por mais que a gente discorde de muitos nomes, é um cara que ganhou 5 Champions que tá fazendo a convocação. Então, vamos ter um pé atrás com o nosso conhecimento de futebol e entender que por mais que eu não goste tanto da convocação, ele que fez ela entende mais do que a gente? Enfim, ele, Ancelotti, que fez a convocação, gosta muito do Bruno Guimarães, e aí eu não. Eu falava que, pô, não tenho tanta certeza assim. Hoje ele começa a mostrar que, cara, tem um motivo para um dos maiores técnicos da história do futebol gostar tanto desse maluco. O maluco faz um jogo bem interessante e acompanhando mais de perto o Newcastle, você começa a entender, tá ligado? É o jogador, o Bruno Guimarães, que joga o estilo de jogo que eu acho mais bonito, mais fascinante, mais apaixonante. Não é. Mas não por isso ele vira um jogador ruim, né? Não é por isso que ele, não, então não presta. Muito pelo contrário, eu acho que ele é melhor do que eu imaginava assim. Enfim, se é coisa boa, se é notícia boa, vamos que vamos. Como eu amo estar errado quando é pra algo bom, tá ligado? Enfim, depois o que a gente vai ter é o Brasil aos 37, cara, aqui. Isso é bom, tá? Presta atenção. É claro que a gente estava jogando contra a Coreia. E todos os elogios aqui, todos, tem que ser levados em consideração que era contra a Coreia. A mesma Coreia que na última Copa tomou de 4 pra gente. Então é um adversário fraco. Dito isso, aqui aos 37 minutos, o jogo caminhava para entrar numa marcha meio lenta, para cair no marasmo, sabe aquele 1-0 e só depois no segundo tempo, quando houver substituições, aí o jogo volta a acontecer. Tava meio que caminhando para isso, só que aí foi lá e aconteceu na verdade o que? Gol, Rodrigo Raio voltando à seleção brasileira. Olha só o que acontece aqui. Vamos ver, porque o Vini vem aqui na lateral, o Vini deixa no Casemiro, o Rodrigo faz uma jogada de corpo, balança ele de novo aqui e faz um golaço. Meu Deus do céu, sai aqui para comemorar. Cara, nesse momento, eu percebo o que é o Real Madrid. E para você que novamente não acompanha tanto futebol europeu, isso aqui tem sido o banco do Real Madrid. É muito bom nível para ser um reserva. Isso aqui no Brasil, meu Deus do céu, esse cara ia comer futebol brasileiro, esse maluco em um time de ponta do Brasileirão, meu Deus do céu, tá ligado? Mas é um reserva do Real Madrid. O Xabi Alonso não tá firmado no Real ainda. O Xabi Alonso, ele não é um técnico
que não fez nada, porque o que ele faz no Leverkusen é muito foda, mas a gente ainda não viu ele na primeira prateleira do futebol, treinando um time de primeira prateleira. E o Xabi Alonso parece não gostar tanto assim do Rodrigo, pelo menos a impressão que eu tenho, posso estar enganado. Mas aí tem que ver até que ponto ele talvez não esteja errado, ele e Xabi Alonso. Cara, o Ancelotti, seguindo uma lógica que faz muito sentido, ele convoca o Rodrigo, e qual que é essa lógica que faz sentido? Apesar de no finalzinho ali de Ancelotti no Real Madrid, o Rodrigo ter virado um pouco banco, em quase todo o tempo, não era esse o caso. O Rodrigo foi titular na mão do Ancelotti. E aí, mesmo jogando menos agora no Real Madrid, como eu falei, faz sentido trazer ele, porque o Ancelotti era o cara que usou ele quase que o tempo todo como titular. E aí, cara, uma baita de uma jogada aqui. Voltando ao que eu falei antes, claro, é a Coreia, é um time meio marromenos, tá ligado? Você tem ali o quê? 3 jogadores interessantes, que é o Son, que é o zagueiro do Bayern, e aquele reserva, o Kang Lee, não sei, o do PSG, da época do Neymar, lá ainda o coreano, da época do Ney no PSG. No geral, é um time fraco, mas aqui o Brasil faz um gol bonito, o Rodrigo balança legal, o Casemiro, ele tá solto nessa seleção, tá ligado? E assim, o Vini participa da jogada, o Brasil toca muita bola antes de acontecer o gol. Cara, é um muito bom jogo. É um muito bom jogo. O adversário é fraco, mas é isso. O adversário que se tinha pra hoje, e o Brasil goleia o que se tinha pra hoje. 2-0, e dessa forma a gente chega no final do primeiro tempo. Gente, vamos, presta atenção aqui. Como é que foi o primeiro tempo? Além dos 2-0. A gente teve um Brasil que dominou. O Brasil é bem verdade que não finalizou tanto assim no gol, não foi um cenário de, nossa, a gente chutou 20 vezes no gol e só não foi goleada logo no primeiro tempo porque o goleiro pegou muito. Não foi isso, mas trazendo em números lá da Flash Score, a gente tem 57% de posse de bola, é menos do que um time do Fernando Diniz normalmente tem, só que a gente tem 8 finalizações contra somente uma do lado coreano. Das nossas 8, 3 foram no gol, 2 foram gol, uma defesa, e eles no gol, nada. Então, assim, se por um lado é verdade que o Brasil não teve tantas finalizações assim, é verdade também que ele finalizou muito mais. E, cara, a gente chegou com perigo e a gente não permitiu que eles fizessem nada. O Bento, ele precisa se firmar ainda na seleção. A gente tem com certeza um Alisson titular e não se sabe ainda quem é o segundo goleiro do Brasil. E assim, esse jogo foi ruim pro Bento. Aí você falou, mas ele não tomou gol. Então por que foi ruim? Porque ele também não mostrou serviço. Não porque quando chegou lá ele não conseguiu mostrar, é porque nem deram oportunidade. Esse jogo, querendo ou não, ele foi tão fácil que pra um goleiro que não é titular, que tá querendo ali mostrar, gente, eu também sei defender, é um jogo ruim, porque a bola pra gente não vai no gol. Ele trabalha muito mais com os pés do que defendendo. E assim, sinceramente, eu não sei te dizer se o Bento tem essa característica de ser bom com os pés. No primeiro tempo, no comecinho do jogo, teve uma bola que foi recuada pra ele, que ele chutou pra fora completamente desgovernado, tá ligado? Mas talvez ele tenha sido um acaso e tal. Eu acho que é um jogo ruim pro Bento. E não porque ele foi mal, porque a bola que chegou no gol, ele encaixou, ele fez o beabá ali bem feitinho. Mas, cara, talvez o jogo contra o Japão, que aí o Hugo vai ser titular, presta atenção, alô, galera corintiana aí, o Hugo que vai jogar o próximo jogo, já foi avisado isso. Talvez se o Japão jogar um pouquinho melhor, talvez o Hugo saia na vantagem, porque o Bento basicamente não fez nada, porque a bola nem chegou lá. Enfim, isso mostra que o Brasil, do Ancelotti, faz um excelente primeiro tempo de domínio, de não sofrer pressão praticamente nenhuma. E aí, se o primeiro tempo já foi bom, o segundo começa ainda melhor, e começa ainda melhor. Por quê? Porque a gente tem Estevão, mais uma vez, fazendo gol. Que moleque do caralho. Olha só, gente, o que acontece aqui? Ele vai brigar contra o zagueiro do Bayern, ele briga, ele pega a bola, ele recupera, ele chuta e aqui faz o gol, sai comemorando. Eu vi aqui uma informação que eu achei muito interessante. Ele é o primeiro jogador de 18 anos e uns quebrados a fazer 2 gols no Brasil desde Coutinho. Aí você fala, tá, o Coutinho do Vasco? Não, o Coutinho da época do Pelé, o Coutinho lá dos anos 60. O Estevão faz 2 gols desde alguém nos anos 60. Não é pouca coisa, é só 18 anos, são 2 gols. Esse zagueiro do Bayern, pra ser bem sincero, ele tem a grife da gente poder falar que, pô, Kim Min-jae, ele é um zagueiro do Bayern, mas ele é bem marromenos. Você lembra daquele clássico gol do Vini com Kroos lá na Champions, daquele ano que o Real Madrid ganha, que o Vini meio que volta no meio de campo e ele vai pro ataque depois? Era esse mesmo zagueiro que caiu fácil ali na jogada. É um zagueiro que tá no Bayern, sinceramente, eu não sei como. Eu não sei como que ele tá durando lá. É um zagueiro bem marromenos, mas é um zagueiro do Bayern de Munique. E aí vai lá o Estevão e rouba a bola dele. Cara, é um Brasil que fazia uma pressão, que, sabe, tomava a bola direto, que começava
começo do segundo tempo, e o Brasil já tava lá mordendo, fazendo essa pressão. Pô, legal, tá? Como eu falei, é uma seleção meio fraquinha e tal, mas é a seleção que a gente tinha para enfrentar hoje e fizemos um jogo praticamente perfeito. Não tem praticamente nada para ser comentado de negativo, tá ligado? O que tem de positivo é esse moleque aqui, 2 gols, essa aqui completamente na conta dele, porque ele que vai lá e recupera a bola. Pô, como é bom o tal do Estevão. O Estevão, ele provavelmente tá se encaminhando para ser titular da Copa do Mundo. Eu não sei se ele já vai estar com 19 lá e tal, mas enfim, com pouquíssima idade, ele meio que passa na frente. E é uma posição disputada, tá? Porque a gente teve alguns nomes aí sendo testados durante o ciclo. Savinho, Antony, que voltou pro Betis e voltou jogando bem. O próprio Luiz Henrique, que eu acho que em outros cenários, o Luiz Henrique jogaria de titular com uma certa tranquilidade, porque ele tava jogando muito bem. Mas tem um moleque de 18 que tá falando, né? É eu, na verdade. É eu. Muito bom, Estevão. Enfim, depois o que a gente vai ter é outro gol. Rodrigo Raio. Olha só aqui o que acontece. Uma jogada do Vini aqui, ele abre no Rodrigo completamente sozinho, que faz aqui o gol. O Rodrigo na esquerda, perceba nesse momento aqui, sai comemorando 4-0 Brasil, 4 minutos, Brasil faz 2 gols muito rápido ali. Rodrigo na esquerda, Vini mais centralizado, Matheus Cunha, mano, fazendo quase com uma camisa 10. É legal a gente reparar isso porque você vê que, cara, parece um pouco o que a gente já viu em alguns momentos do Real Madrid. Pô, o Ancelotti, ele tá fazendo um negócio interessante. A gente não tem exatamente um camisa 9, mas pelo menos contra esse time fraco, funcionou legal. Funcionou legal. O Rodrigo tava completamente sozinho. E o Vini, cara, chamando um pouco mais da responsabilidade, tá? Falando nele, antes, na verdade, de falar nele, daqui a pouco a gente fala porque vai ter gol dele, a gente teve aos 24 minutos as trocas. E aí saiu o Douglas Santos, mais um jogo que ele faz tudo bem feitinho ali. Entra o Carlos Augusto da Inter de Milão, saiu o Estevão, entra Lucas Paquetá, aposta tudo em mim, e sai Vitinho do Botafogo e entra Paulo Henrique do Vasco. Cara, eu nem sei dizer, pra ser bem sincero, se o Paulo Henrique fez lá um grande jogo. Assim que ele entra, ele faz uma jogada aguda, ele vai pro ataque, é bem legal aquela velocidade dele. Enfim, comente você o que você achou, você aí que principalmente não torce pro Vasco, porque a gente que torce, a gente tá meio contaminado. Eu vou te falar o seguinte, tá? Ver o Paulo Henrique no Vasco, ou ver o Paulo Henrique do Vasco na seleção, cara, é uma sensação quase de ver um parente fazendo alguma coisa muito foda, sabe? Alguém que você, um ente querido fazendo alguma coisa, sabe aquela felicidade de ver alguém realizando? Eu acho que o Coutinho também seria um pouco disso, mas o Coutinho já é um cara da seleção, tá ligado? O Coutinho é isso aí mesmo. O Paulo Henrique é um cara que nunca tinha ido, que você vê que claramente tá realizando um sonho, e a gente vascaíno sabe que foi o Vasco, foi no Vasco que ele conseguiu chegar lá, onde ele mesmo fala que a seleção sempre foi um sonho, mas chegou um momento da minha vida que eu já achava que era impossível, graças ao Vasco eu consegui. Também legal. É bem da hora, que bom que o Vasco tá conseguindo proporcionar isso. Parabéns ao Diniz, que começa a fazer um trabalho mais interessante, mas parabéns principalmente ao Paulo Henrique, que não começou a jogar bem no Diniz. Esse cara tem um físico que, meu Deus do céu, como eu falei, e eu volto a falar, porque depois que eu terminei o vídeo que eu falei isso no dia, eu falei, caramba, eu concordo muito com a minha opinião. Se o Neymar tivesse o físico, a velocidade, sabe? Nossa, o físico, se o Neymar tivesse o físico do Paulo Henrique, ele era o Pelé. É basicamente isso, porque o físico do Paulo Henrique é um absurdo. O moleque é um trator. O moleque não, o cara é o trator. Enfim, depois que a gente vai ter, agora sim, Vini Júnior, gol dele. Olha só, ele recebe uma bola muito boa do Matheus Cunha na frente, sai no contra-ataque, sai cara a cara, deixa o jogador no chão, faz o gol, não perde, chega no 5-0 Brasil. O Vini fez um jogo, cara, que ainda não é exatamente aquele lá de Real Madrid, mas tá perto, tá? O Vini chama a responsabilidade, ele faz gol, ele dá assistência, ele faz um jogo muito bom e o passe do Matheus Cunha também não é qualquer coisa. Então, esse gol aqui, além de a gente merecer que a gente ter que fazer os elogios ao Vini, eu acho que é legal você ver como que tá esperto, como que tem uma estratégia, como que tem realmente uma tática funcionando do Ancelotti, do Matheus Cunha já pegar, o Vini já tá lançado na frente, só que antes do meio de campo pra não ficar impedido, e aí tem o bom passe do centroavante, que na verdade não é centroavante, por isso tem qualidade no passe, pro Vini agir ele como um centroavante. Cara, é um jogo muito bom do Brasil. E aí, a gente tem depois as entradas de Igor Jesus, que acabou mostrando muito pouco, o mesmo vale pro André, e o mesmo vale pro Richarlison. O Richarlison, cá entre nós, é amigo de alguém. Cara, acho que de tudo, se for pra reclamar de alguma coisa da seleção, a gente talvez tenha que reclamar que essa convocação do Richarlison
Parece aquele cara que ganha uma promoção no trabalho sem estar trabalhando muito bem, mas porque ele puxa saco certo. Ele é amigo da pessoa certa. O Richarlison tá meio nessa vibe. Eu já falei e continuo falando que o Richarlison é um cara muito simpático. Se o Brasil ganhar a Copa com o gol do Richarlison, cara, você vai ficar feliz porque o Richarlison é apaixonado pela seleção brasileira. E eu não sei você, mas isso me ganha um pouco, porque eu sempre fui também um apaixonado. Ele é quase que um torcedor dentro de campo. Show de bola, isso é muito legal. Mas o Richarlison, ele tá abaixo dos demais. E eu torço para que em algum momento ele não esteja, mas por enquanto ele tá. Enfim, eu acho que essa vaga do Richarlison, se o Ancelotti não for tão teimoso, ela tá aberta. Tem muita vaga, igual o Estevão só não vai pra Copa se machucar. O Casemiro só não é titular na Copa se machucar. O Bruno Guimarães só não é titular na Copa se machucar. O Marquinhos, o Richarlison não. Essa vaga, que é uma vaga de reserva, mas essa vaga de reserva do Richarlison pode parar na mão de outra pessoa. Aqui, por exemplo, o João Pedro, que não foi convocado nessa, ele tem que ter a vaga dele. O normal seria isso. Mas se não o João Pedro, o Pedro do Flamengo, outro nome que você pode citar, o Caio Jorge, o Vitor Roque. O Vitor Roque tá muito bem e tal, vai que numa dessas. O Endrick, tá ligado? É claro que o Endrick agora, mano, o Real Madrid tá desandando a carreira dele lá, pelo menos quando se fala nessa próxima Copa. Mas, cara, tem uma vaga aberta. Tem uma vaga aberta. E essa vaga é do Richarlison. Claro que, como eu falei, eu torço pra que o Richarlison, ele mesmo jogue bem, a ponto de não, vai ele mesmo, vambora, tá ligado? Mas por hora, eu olho pra vaga do Richarlison e o Richarlison não tá na Copa. Pelo menos não por merecimento. Pelo menos essa é a minha visão. Só que o Ancelotti parece olhar pra ele e falar, bom, hein? Sei lá, aqui eu tenho minhas dúvidas. Enfim, entram esses aqui, nenhum deles tem muito espaço ali pra mostrar muita coisa. E aí, cara, termina o jogo, que aqui tá 4-0, mas na verdade foi 5. Gente, no geral, a parada basicamente é o seguinte. A gente tá há 8 meses da Copa e tem um próximo jogo terça-feira contra o Japão, também muito cedo, 7h30 da manhã, cedo pra caramba e tal, e a gente vai estar aqui pra comentar. Hoje, meu Deus do céu, do nada veio a vontade de arrotar, você me desculpa. Foi melhor do que se esperava. O Brasil jogou de forma praticamente perfeita. É claro que a gente tem que considerar que é contra um adversário fraco, mas hoje deu muito pra ver o trabalho desse cara aqui aparecendo, tá? Novamente, essa é a seleção que contra a seleção do Tite tomou 4-1, dentro da Copa, já no mata-mata. Mas hoje foi muito bom. Hoje foi realmente muito bom. O Brasil tá pronto pra Copa do Mundo? Não. Ainda não tá. O Brasil, por exemplo, ele tem um time pior do que a França. O Brasil, ele tem um futebol pior do que o da Espanha. O Brasil, ele tem uma confiança menor do que a Argentina. Então a gente ainda tá atrás de alguns times, tá ligado? A gente faz frente a outros. Talvez a Alemanha, talvez Portugal e tal. Aí eu acho que talvez a gente já comece a fazer frente e tal. A gente tá naquele bolo de temos chances de ganhar. O Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, que é o clássico caso de papel muito bom, futebol nem tanto, ele coloca o Brasil entre os favoritos pra título, tá ligado? O que é normal. Às vezes a gente aqui olha pro Brasil e a gente acompanha mais do que gringo e a gente acha que, cara, tá muito ruim, né? Nossa, olha quem que tá sendo convocado. Nossa, olha contra quem a gente tá passando aperto. Nossa, perdemos pra Bolívia. Mas, cara, não tá tão ruim assim, não. Eu acho que agora o trabalho dele começa a aparecer. Essa geração, o ciclo em si, eu acho que as pessoas, no geral, sentem que o ciclo é pior do que na verdade é. Só que também não é um ciclo tão bom assim. Então, se você está extremamente otimista porque a gente ganhou de 5-0, pô, não é a melhor geração do Brasil. Mas como a gente tem esse coroa aqui, que de Champions tem 2 a mais do que o Pep Guardiola, só isso, eu acho que esse cara aqui talvez seja uma grande diferença. Esse cara pode ser que faça a diferença na Copa. O trabalho dele é bem bom e não é de hoje. Gente, hoje um bom jogo. Terça-feira a gente vai estar aqui para comentar se vai ser bom assim também. Hoje muito bom. A gente tem que ficar otimista, mas claro, a Copa não tá ganha não, muito pelo contrário. Enfim, hoje muito bom.